O papo literário de hoje é com a historiadora Laura Ferraza. Ela acabou de lançar um livro sobre a guerra no Paraguai, mas ela também tem outros livros já. Ela é uma especialista, doutora, pós-doutora em moda, em história da moda, história da arte. É professora no IFSU Bagé. Obrigada, Laura, por estar aqui conosco hoje, por ter aceito o convite dessa entrevista, mesmo que à distância. Tá certo, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço de poder falar aqui no programa. Então, Laura, eu queria que tu nos contasse, começasse nos contando pelo teu filho novo, né? Que é o livro, eu vou até ler porque o nome é grande. Guerra do Paraguai, Vidas, Personagens e Destinos no Maior Conflito da América do Sul. Queria que tu nos contasse, assim, como que começou essa Isso. ideia, quando que começou essa pesquisa. Tu tens um histórico, né, de dedicação da pesquisa na história da arte, história da moda, e de repente tu está num outro tema, né, embora tu seja historiador, é claro, mas tu está num tema bem diferente do que tu vinhas pesquisando antes, e teu livro, primeiro livro também é sobre outro tema, né? Então eu queria que tu nos contasse um Mais pouco como áspero. é que nasceu. Isso. Bom, na verdade, o primeiro contato com esse tema, né, ele aconteceu por um convite do Luiz Bolognese, que é um roteirista de cinema. Ele organizou uma série de documentários, né, chamado Guerras do Brasil. Então, cada documentário abordava um evento, né, considerado assim, quando o Brasil se envolve em conflito mesmo, em guerras, né? E aí, o Guerra do Paraguai foi, então, convidado a mim e ao José Francisco Botelho, que esse sim, bagense, bem conhecido de vocês, e também meu esposo, né? A gente recebeu esse convite para realizar a pesquisa histórica e auxiliar no roteiro daquele episódio daquele documentário, né? Que são vários episódios. Hoje, essa série documental está na Netflix, disponível para quem quiser assistir. Então, a questão da pesquisa é diferente de trabalhar, né? Dissesse, apesar de eu ter me especializado em história da moda, história da arte, eu tenho uma formação toda na história, desde a graduação até a pós-graduação, né? E tive contatos na história com pesquisas mais dessa área, né? Trabalhei bem no início do curso com monografia na área de história do Rio Grande do Sul, de biografias, que eu acho que tem bastante a ver com o recorte que a gente fez no livro. A graduação foi sobre a Anitta E Garibaldi, né? depois, por que que virou livro? Porque a editora... Isso, nossa, tá bem informada. Foi lá meu TCC, lá 1000 anos atrás. Esse TCC eu fiz quando eu fiz a graduação em licenciatura. Depois eu fiz o bacharelado, daí já fui para o lado da história da moda. Bom, como é que a Guerra do Paraguai virou livro? A editora HarperCollins do Brasil, ela entrou em contato com o Luiz, né, com o Luiz Bolognese, e pediu, quem sabe a gente transforma essa tua série documental numa série de livros. Então, eles retornaram o convite para quem tinha auxiliado no roteiro da pesquisa do documentário, para que a gente desenvolvesse, então, um livro voltado para o grande público com o mesmo tema. Então, foi essa a história de como que nasceu o livro, né? E há quanto tempo que isso aconteceu? Quantos anos, não sei, quanto tempo vocês levaram para fazer essa pesquisa, né? Porque é uma pesquisa longa, né? Então, acontece o seguinte, parte do documentário, tudo, a pesquisa teoricamente, se for um doutorado, uma pesquisa de mestrado, teria aquele tempo de feitura que é maior. Como a gente pega um projeto assim, normalmente os prazos são bem curtos, tá? Então, isso é uma coisa que realmente assusta, né? Pessoa que não está acostumada com essa questão do grande público, da demanda de prazos, mas tanto a questão do documentário
né, que é o mercado audiovisual, quanto o mercado editorial, que tem essa ideia de vender para o grande público, tem prazos um pouco mais apertados, né? Então, assim, a pesquisa do documentário, acho que ela aconteceu em 2019, 2019, acho que foi 2018 ou 2019, eu meio, já não me lembro, esse negócio da pandemia me deixou ruim com as datas. E a gente teve um tempo pequeno, porque o conteúdo era um pouco mais reduzido, né, que ele queria para o documentário. Eu acredito que tenha sido questão de 2, 3 meses. E para o livro, a gente também teve, para o livro, que era uma obra bem mais extensa e que requeria mais pesquisa, a gente teve em torno de 8 meses, né? Não chegou a ter um ano. Foi agora, ele foi finalizado. Também, a maior parte da pesquisa aconteceu também ali em início de 2020, a gente já entregou, e durante todo o ano de 2020 a gente ficou só fazendo alguns ajustes editoriais, mas o grosso foi entregue no início de 2020. Então, também, recapitulando, acredito que a pesquisa do documentário tenha sido em 2018 e a pesquisa do livro aconteceu mais em 2019. E quais foram os materiais base para vocês? Foram documentos? Porque eu não li o livro ainda, mas eu li crítica, enfim, e falam muito que vocês falam no comportamento da época, que vocês trazem não é só aquela história que está no livro, né? Que está nos livros tradicionais de história do Brasil, né? Faz parte da história do Brasil, enfim. Mas que vocês trazem uma nuance diferente, né? Então, a partir do que vocês se embasaram para construir esse material final? Então, as fontes que a gente utilizou para a pesquisa do livro foram muitas fontes primárias, por exemplo, relatos, que, claro, por que isso ajuda? Hoje em dia isso tudo já está publicado, né? Diários, relatos de pessoas que viveram a guerra, cartas. Então, a gente procurou muito ir nessa voz de quem realmente viveu os fatos, como é que eles enxergavam isso, viviam esse cotidiano, né? Então, isso é importante porque tem livros de historiadores que já faziam esse comentário sobre essas obras. Essas obras não são tão difíceis de acessar, existe como acessar. A gente tinha acesso a elas, né, já são impressas. Claro, algumas são edições bem antigas, né? Algumas coisas até pela internet a gente encontra. E também a gente procurou olhar não só dos personagens brasileiros, mas também de algumas figuras paraguaias importantes também, para ver qual é a visão que eles traziam sobre isso. Então, a gente usou tanto livros de pesquisadores, historiadores já publicados e consagrados, como a gente utilizou bastante essa questão de correspondências, diários, né, como que as pessoas da época relatavam esses acontecimentos. Até um pouco de história oral, porque algumas pessoas que não deixaram um registro escrito, por exemplo, mas que foram personagens importantes, eles deixaram, às vezes, uma narrativa familiar que foi passando de geração em geração, né? Então, a gente também buscou um pouco isso. E por onde vocês andaram? Na época ainda não era a época da pandemia, né? Vocês podiam viajar, vocês foram ao Paraguai? Como que foi, assim, vocês tiveram que viajar? Ou... Sabe que o local onde a gente realmente fez uma pesquisa mais direta de campo foi em Bagé mesmo. Porque a Bagé tem uma forte relação ali com essa questão toda da guerra, né? Um lugar da onde saíram muitas pessoas importantes que tiveram um impacto na história da guerra, principalmente no desfecho ali, né? A figura do Chico Diabo, que é esse que a gente mais utilizou, relatos de família e coisas assim, que ele é realmente uma figura histórica que foi pouco explorada. Então, a gente deu um capítulo inteiro para ele, que é justamente para tentar trazer um pouco essa figura que tem uma história que foi pouco trabalhada na historiografia, tá? A gente não teve esse aporte de fazer viagens muito distantes, como eu te disse, o acesso aos documentos, ele hoje é muito facilitado, né? Pelas impressões, pela internet, então muita coisa do Paraguai, documentos paraguaios, a gente pode acessar de forma online, né? São documentos oficiais, tem os sites oficiais, está tudo na bibliografia, né?
E a gente foi, então, em Bagé, a gente deu uma pesquisada no Museu Dom Diogo, então até agradecendo ao pessoal do museu. A gente deu uma olhada em algumas reportagens mais antigas, jornais de época. Foi bem bacana essa parte da pesquisa ali também, bem importante. Então tem um pouquinho de Bagé no livro. Mas tem bastante de Bagé ali, E o Chico né? Diabo, ele Porque foi tem essa questão injustiçado da pela história? passagem. Como? O Chico Diabo, ele foi Desculpa. injustiçado pelo que contam até hoje? Ou vocês desmistificam um pouco ou não? É isso mesmo que o pessoal conta? Isso. Na verdade, ele ficou, né, um pouco apagado, né, porque o imperador não queria essa pecha do assassinato, né. Foi bem controverso, toda a documentação que falava sobre a morte do Solano Lopes, ela era bem controversa, né. Então, realmente, ele foi um pouco, ele sofreu um certo apagamento, né, a figura dele ficou meio pouco falada, tem lugares até que registram como se fosse outra pessoa que fosse responsável pela morte, inclusive discutem, né, se teria sido o lance, isso que a gente explica, que o lançaço que ele deu foi o que foi realmente levou à morte do Solano Lopes, e outras pessoas registram como se fossem uns tiros finais lá que deram numa outra parte, mas que na verdade não tinha como ter sobrevivido esse lançaço que ele levou, então que realmente foi o Chico Diabo que deu esse golpe mortal, né? E o tiro foi só, vamos dizer, um tiro da misericórdia, digamos assim. E também fala um pouco sobre esse debate histórico que aconteceu, né, de como exatamente essa morte aconteceu, né, os documentos da época, com uma outra figura histórica aí de Bagé, que é o Joca Tavares, que estava envolvido também, era ele que comandava, né, a tropa do Chico Diabo. Então, também, como que teve uma versão do General Câmara, que foi bem contestada sobre como aconteceu a morte, e uma versão aí do Joca Tavares, que era diferente, né? E que parece mais coerente. E a gente fala um pouco das políticas dessas versões contraditórias. Tem que ler o livro. Bom, e como é que foi escrever esse livro a quatro mãos, né? Porque tá, tem uma historiadora, já o José Francisco é um jornalista, né? Que são linguagens diferentes, né? Como é que foi escrever esse livro com outra pessoa, embora ele seja teu marido, mas assim, né? Como é que é esse processo de escrever junto com outra pessoa? É um processo bem complexo. Acho que até por ser meu marido é mais complexo ainda o processo. Porque, assim, o bom é que o Chico, eu vou chamar ele pelo apelido, se você não conhece, ele é um jornalista muito sensível às questões históricas, ele tem um conhecimento histórico muito grande, né? Então, ele mesmo se interessa pelo tema, então, alguns dos livros ele tinha na coleção pessoal dele, então, isso ajuda bastante. Ele tem essa visão. Então, acho que a gente uniu forças mesmo, né? Nessa questão mais, assim, da montagem da pesquisa. Então, por exemplo, a gente dividiu um pouco dessa forma, né? A gente decidiu como que a gente vai fazer. A gente vai fazer por personagens, né? Para fazer uma coisa diferente que as outras pessoas tinham. Depois dessa decisão, a gente foi, bom, tem que fazer um mapeamento, etc. Então, essa parte mais historiográfica ficou mais a meu encargo, né? E aí também, a gente também às vezes dividiu. Vai fazer um pouco mais, vai ter mais a tua mão nesse capítulo e mais a tua nesse, devido a divisões temporais mesmo, porque isso também ajuda, né? Mas aí o Chico, além disso, ele tem um talento de escritor, então ele consegue dar ao texto, que é um pouco de historiador, que é um pouco mais truncado, né? Uma fluidez justamente pela ideia de que é voltado para o grande público. Então, claro que depois ele fez um repasse em cima de tudo, mas a gente ia combinando, vamos colocar essa frase, esse foi realmente com familiar, né?
bem grande, porque nos envolveu intensamente durante algum tempo, até a minha filha, a nossa filha, fala: ai, o livro da Guerra do Paraguai, sobre o livro, de tanto que a gente ficava falando do livro em casa, trabalhando em cima dele. Sim. Bom, agora eu queria também falar um pouco do teu primeiro livro, né? Tua estreia, né? Que é Quando a Arte Encontra a Moda, que tu lançou em 2018. Foi Sim. um livro finalista do Prêmio E, Açorianos. Queria que tu nos contasse um pouco, porque essa é a tua tese de doutorado, né? Que tu fez uma sim, parte em Porto Alegre, outra parte na França. Como é que foi exato. essa pesquisa? O que que ele traz? O que que ela traz de Uhum. novo para o público, para o leitor? Tá. Bom, como tu disseste, né? Ele é o resultado da minha tese de doutorado que eu finalizei ela em 2015 e eu fiz pela PUC Porto Alegre e eu fiz um estágio de 6 meses na Escola da Arte em Paris para buscar mesmo a documentação, a pesquisa, né? Porque e aí depois a adaptação para livro, ela foi também pensada nessa questão de que é um tema que as pessoas hoje em dia se interessam muito, né? E que não fosse um livro apenas também só para pesquisadores, que as pessoas que têm curiosidade sobre o tema, que gostem desse tema, consigam também ter uma fluidez de leitura, né? E eu acho que eu consegui, porque, enfim, eu consegui, inclusive, ser finalista de um prêmio literário, né, que é o Açorianos, na categoria Ensaio de Humanidades, porque eu realmente busquei essa questão da linguagem, de uma linguagem acessível. Então, a pesquisa e o livro, ele vai falar sobre a maneira como um artista específico da França do século XVIII, que é Antoine Watteau, ele aborda essa questão da moda, como que aparece nas obras de arte dele, gravuras, pinturas. Esse é o ponto de partida, mas aí vai acontecer muita coisa nessa trajetória, né? Eu vou contar um pouco da história da França nesse ambiente, nessa época, um pouco da moda, né? Um pouco desse artista, de como que tudo isso se relaciona. E eu venho realmente trabalhando muito com essa relação entre arte e moda, claro, sempre na parte histórica dessa relação, né? Porque eu sigo, no caso, eu dou cursos online, tanto de história da arte como de cursos que casam as duas áreas, arte e moda, né? E eu sinto que tem realmente um público que se interessa por esse tema, né? Porque realmente é a relação entre as belezas, né? Entre as coisas belas, como que elas se relacionam de alguma forma. Então, eu acho que o leitor vai encontrar, ao mesmo tempo, uma viagem histórica para aquele período, para aquele ambiente, e ao mesmo tempo ele vai conseguir perceber essas relações estéticas, visuais que acontecem aí entre a moda e a arte. E como é que surgiu essa tua paixão pela moda, pela arte também? Mas a arte acho que é a mais intrínseca na vida da gente desde muito cedo, né? Mas a moda, possivelmente, é aos poucos que ela surge, né? Tu sabe como que ela chegou na tua vida, assim? Que ela te arrebatou. Bom, pois é, uma história interessante. Eu não percebia que desde cedo me interessava por isso, mas acho que eu me interessava desde cedo, né? E foi principalmente na faculdade de História, quando eu já estava próximo da faculdade, eu comecei a me interessar pela história da vestimenta, pela história da moda, e eu percebia, pelo menos na minha época, hoje em dia a gente tem muitas pesquisas no Brasil nessa área, não tinha tantas pesquisas, sabe? Tinha pouca coisa. Era meio que o início que algumas pessoas em lugares dispersos estavam fazendo esse tipo de pesquisa. Fiquei com desejo vou pesquisar isso, interessa e quero de pesquisa. Comecei pesquisando história da moda brasileira, comecei com anos 50, utilizava muito a revista O Cruzeiro, depois eu fiz o meu mestrado com as colunas da Cruzeiro mais anteriores, entre 28 e 40
45, acho que é mais ou menos isso. E que já faz tempo, eu não lembro mais de tudo. E aí, então, eu acho que foi isso. Eu fui me envolvendo, né? Justamente com esses pesquisadores brasileiros, que eram poucos e que foram crescendo. Então, sempre participando dos congressos. Existe um congresso muito forte de moda, onde sempre tem essa área de pesquisa. Então, até esse ano, estou coordenando uma parte desse congresso. E aí, sempre trocando ideias com as pessoas, porque eu acho que a moda ela nos dá essa questão multidisciplinar, né? Tu consegue trabalhar com história, consegue trabalhar com arte, tudo se relacionando com esse mesmo tema. Então, é uma coisa que eu gosto muito, essa troca entre as áreas. E a tua afirmação profissional nessa área veio antes ou depois da tua tese de doutorado? Porque hoje, né, eu já vi entrevistas na Veja contigo sobre moda, tendências. Eu já vi pesquisadores, uma pesquisadora que eu conheço pessoalmente, que é a Daniela Ineraski, que ela é bem ligada a esse assunto. Ela lendo o teu livro, já vi uma foto dela lendo o teu livro. Então, assim, tu é uma referência nessa área da moda, né? E isso veio antes ou depois da tua tese de doutorado, do teu livro, enfim? Eu acho que se construiu junto, sabe? Porque eu comecei também muito cedo, como eu disse, assim, lá no final de uma graduação eu já comecei a querer pesquisar isso, numa época que não tinha tanta pesquisa, né? No mestrado também, ninguém tinha feito um mestrado sobre isso na URGS, onde eu fiz, tinha um doutorado de uma professora muito boa, aliás, que trabalha em Santa Catarina, e tinha pouca coisa ali também. Então era tudo tipo abrindo uma área, né? E muito cedo também eu fui professora de um curso de design de moda na área de história da indumentária, que era o design de moda do IPA, do Centro Universitário de Porto Alegre aqui. E aí, então também fui surgindo essa experiência. Eu era muito jovem e já estava dando aula durante o mestrado, isso. E aí isso foi, eu acho que foi crescendo, foi fortalecendo. E depois, claro, com o doutorado também, que realmente é difícil a pessoa conseguir fazer uma pesquisa assim, né, com fontes francesas. Eu realmente tive um misto de sorte também com outras coisas que eu consegui para e a coisas que as pessoas têm mais dificuldade de acessar, trazer isso para o Brasil, né? Eu acho que isso ajudou a criar essa ideia de referência. E hoje eu enxergo muito como um espaço onde as pessoas me encontram, né? Tipo, essa menina mesmo da Veja, que com frequência vem me entrevistar, é as redes sociais, né? Eu também procuro investir nas redes sociais. Eu fiz até um curso de marketing digital para aprender como lidar com as minhas redes sociais, porque eu acho que isso é muito importante em qualquer profissão hoje em dia, né? A tua maior vitrine, a ideia de uma marca pessoal, de tudo isso. Então, eu procuro crescer, estou procurando crescer pelas redes também, porque acho que isso realmente nos leva a acessar outros lugares, outras pessoas e a tornar o nome, como tu disse, uma referência mesmo. E tu te lembras, assim, quando foi teu primeiro contato com a literatura, enquanto leitora ainda, assim, né? Quando teu primeiro contato com livros, ou quando tu começou a gostar de livros, tem essa memória? Sim, porque eu gostava já de ler, parece aquelas coisas que todo mundo fala isso desde que eu era bem pequeno, né? Eu adorava livrinhos de história, né? E desde que eu meio que me alfabetizei um pouco sozinha até antes de entrar no colégio para ficar lendo os livrinhos. Meu pai dizia que antes de eu ler, eu inventava as histórias em cima das figuras. Depois eu não sabia nem ler, depois eu já queria aprender para ver o que se era o que eu tinha inventado mesmo. E sempre gostei de ler vorazmente, assim, né? Eu chegava numa idade lá que as pessoas estavam lendo livros menores, eu já queria ler livros mais densos. Era um desejo meu de leitora mesmo, sabe? O que me marca muito é que quando eu estava lá pelo que seria hoje quinta série,
uns 11 anos, eu já tinha, era uma época que todo mundo lia a coleção Vagalume, né? Eu já tinha lido quase tudo, porque eu gostava, então eu tenho uma boa memória dessa. E aí eu comecei a ler O Tempo e o Vento. Comecei a ler toda a série do Érico Veríssimo, dos livros. Claro que eu demorei uns 3, 4 anos para ler tudo, Sim. mas eu li muito novinha. Às vezes até eu volto para reler, porque eu era tipo 12, 13 anos. O que eu entendia de tudo aquilo? Mas já tinha São os esse livros desejo, grandes, né? sabe? São uns livrões, eu nunca me assustava. Para mim era tipo um desafio. Eu queria aqueles livros imensos e muitas histórias acontecendo. Me fascina assim desde sempre. Então, é uma coisa que eu nunca deixo de fazer. É a literatura, né? Mesmo que eu tenha que fazer as leituras para o trabalho, leituras de história da minha área, a literatura sempre está presente. É tipo um lazer para mim, né? Vou descansar a cabeça daquilo lá do trabalho e eu vou o quê? Vou ler literatura, né? Ou às vezes até ela complementa. Às vezes eu estou muito imersa numa pesquisa de uma coisa, então eu até quero ler literatura que tem a ver com aquilo para me ajudar também. E a Nessa ideia de escrita? conectar os conhecimentos. A escrita também é uma coisa que desde cedo eu sempre gostei, né? Sempre me destacava na redação do colégio, gostava de escrever, escrevia diários, escrevia em casa, escrevia poesia quando eu era bem novinha também. Então eu realmente acho que quem gosta tanto assim da leitura acaba também buscando essa questão da escrita, Porque né? eu Acho mencionei que aqui os é livros, difícil né, uma coisa. que tu escreveste, mas tu já teve blog, tu faz parte da equipe Colunas. do Estado da Arte, né, que é daquela revista eletrônica do Estadão, acho que é uma revista eletrônica, sabe? Isso. Não, realmente eu gosto da escrita assim, de todos os tipos. A que eu realmente aposentei foi a poesia, porque, como o Chico mesmo pode dizer, é muito complicado. Tem que saber um montão de coisa. Mas eu gosto de escrever as colunas, gosto de escrever para o grande público, por isso que eu tive blog, tive site. Eu gosto dessa troca, sabe? De pegar esse conhecimento e levar para fora, né? Não um conhecimento parecendo uma coisa difícil, complicada, que fique restrito só à universidade, sabe? Mostrar que esse conhecimento pode ser divertido, pode ser legal, pode ser acessível. Então, eu gosto realmente de escrever as colunas. Gostei muito de escrever os meus livros. É um trabalho bem extenso, difícil, mais profundo, mas me dá prazer escrever também. E tu tens planos literários para o futuro? Sempre temos, né? Sempre mais dentro da minha área, né? Da minha área de historiadora, né? Justamente porque eu tenho desenvolvido algumas pesquisas em áreas mais novas, até assim, meus cursos muitas vezes me geram ideias de coisas. Eu tenho um projeto maior que eu ainda quero fazer, que vem originário desses cursos que eu dei presenciais e online também, que é uma história do retrato, o retrato na história da arte, né? Que eu dei cursos nessa linha e não existe um estudo específico no Brasil nessa época da selfie, né? Tenho até algumas amigas que pesquisam comunicação e essa questão bem contemporânea da comunicação, que é o caso da selfie. E eu fiquei pensando, né, o quanto o ser humano gosta de se autorrepresentar ou de se ver representado numa imagem, né, desde os primórdios. Então, eu Não é de fui hoje. buscando um pouco isso, montando. Não é de hoje. Montando esse mapa, assim, e penso que seria uma publicação que eu ia ter muito prazer em fazer, essa publicação sobre história do retrato. Então, Laura, a gente está se encaminhando para o final da entrevista e a gente tem uma pergunta tradicional aqui no Papo Literário, que é pedir para o nosso convidado uma indicação da leitura para os nossos telespectadores. Qual é a tua indicação?
Ai, gente, eu tinha que ter me dito antes para mim pensar numa indicação. Deixa eu ver aqui. Ai, tanta coisa. Olha, eu li bem recentemente que, em parte, ele era uma necessidade de uma pesquisa que eu estava fazendo, em parte porque eu gosto muito. É O Amor em Luís XIV, da Antônia Fraser. É um livro de história, porém escrito de um jeito muito bacana, que parece um romance, e que fala sobre esse contexto da corte do Luís XIV e como que ele se relacionava com o amor. Esse livro é maravilhoso. E de literatura, eu sempre gosto de indicar os clássicos, que eu acho que os clássicos nunca morrem, né? Eu estou mesmo agora lendo Bel-Ami, do Guy de Maupassant, então eu gosto muito de livros mais antigos, assim. Dos contemporâneos, né? Dos autores contemporâneos, eu sou suspeita, mas leiam o José Francisco Botelho, os contos dele são muito bons, né? Os 2 livros dele de contos são maravilhosos. Eu realmente, não é porque ele é meu marido, mas eu leio e releio alguns contos várias vezes, porque eles cada vez me trazem coisas novas. E ele tem um novo de poesia, né? Tem alguns outros amigos escritores. Agora tem o novo de poesia dele, que ainda tá. Não chegou em casa ainda, mas eu já li. Então, nesse tá maravilhoso também. E é isso, eu acho. E também Agatha Christie. Leio Agatha Christie porque é aquela leitura que, se tu não gosta de ler, tu vai começar a gostar de ler. Porque é aquela, assim, até um perigo. Eu não posso comprar porque eu leio, tipo, às vezes num dia, sabe? De tão alucinada que eu fico, eu não faço mais nada, fico só lendo o livro, porque eu quero saber o que vai acontecer, quem é o assassino, aquela coisa assim. E é meio, tipo, funciona bem até hoje. Então, minhas dicas são todas essas. Então tá, muito obrigada, Laura, por ter aceito o convite, por estar aqui batendo esse papo literário aqui conosco hoje. Eu que te agradeço, Fernanda. Obrigada pelo espaço. Um abraço aí para os teus espectadores. Bom, o Papo Literário encerra aqui. Estamos nesse período de pandemia, precisando fazer tudo online, pela internet, para manter o distanciamento social, então pode dar alguma alterada aqui na imagem, no som em alguns momentos, né? Porque a gente depende da internet, nem sempre ela nem sempre está 100%. Mas muito obrigada pela audiência. Voltamos na próxima semana com um novo programa. Tenha uma boa leitura.